Seu bebê ronca quando dorme? Será que isso é apneia? E esse roncado, ele tem relação com refluxo? Meu nome é Narjara Chaves, eu sou pediatra e mãe de 2 meninas. E eu vou te explicar o que é esse roncado e o que é a apneia. E assim você vai conseguir ficar mais tranquila nesse teu período de adaptação, né? E assim você vai conseguir ter uma maternidade mais leve e descomplicada. O roncado que o bebê faz quando dorme é uma dúvida constante aqui no meu consultório. As mães sempre se preocupam achando que esse roncado pode fazer parte de um quadro gripal, pode ter relação com refluxo, pode ter relação com alguma apneia que o bebê possa fazer. E na maioria das vezes, esse roncado ele é fisiológico. O que é que isso significa, Narjara? Significa que esse roncado é normal e ele vai acontecer nos primeiros meses de vida do bebê, porque as narinas do bebê elas são desproporcionais para o corpo. Então o bebê, no seu início de vida, nos primeiros meses, ele precisa tanto do nariz quanto da boca para respirar. E aí, por ele precisar da boca também, ele vai roncar. Então, à noite ou em qualquer outro horário que ele estiver dormindo, como ele dorme de boca aberta, como sempre tem um pouco de saliva e sempre tem leite, nesse trajeto, ele vai fazer esse roncado. E esse roncado, gente, na maioria das vezes vai incomodar a gente, mães. Então a gente escuta, às vezes até grava, fica preocupada, mas o bebê tá lá, dormindo, de boca aberta, mas tranquilo, sem nenhum problema. Às vezes tosse um pouco, acorda um pouquinho, mas depois volta a dormir. Então esse é o roncado fisiológico, é o roncado normal. A gente chama isso, inclusive, de um ruído de transmissão, porque você tem a impressão de que está no pulmão, mas na verdade está nas vias aéreas superiores. E esse roncado, ele é diferente do que a gente chama de apneia. E o que é a apneia no bebê? A apneia é a pausa da respiração, é quando o bebê ele para de respirar. Então ele está lá respirando e de repente para de respirar. Diferente do roncado, que é algo fisiológico, que não vai trazer nenhuma repercussão para o bebê, a apneia sim pode trazer consequências, não é normal e pode causar o que a gente chama de asfixia. Então o bebê ele faz a pausa por um determinado motivo e aí ele deixa de levar oxigênio para os tecidos e para os órgãos e aí ele pode ficar roxinho, molinho, hipotônico, chegar a desmaiar, e isso a gente realmente tem que reconhecer e tem que tomar cuidado. Quais são os principais motivos, principais causas de apneia? E quais são os bebês que têm uma tendência maior a fazer apneia? Então assim, a gente sabe que os bebês prematuros, principalmente aqueles bebês que nascem abaixo de 34 semanas, os bebês que são os bebês PIGs, que a gente chama, que são aqueles bebês que são pequenos para a idade gestacional, que nascem abaixo de 2.500, eles são os bebês que têm uma tendência maior a fazer apneia, certo? E bebês que apresentam quadros de doenças, como um bebê que tem anemia, um bebê que faz hipoglicemia nos primeiros dias de vida, bebês com problemas neurológicos, como crises convulsivas, podem fazer apneia também. Bebês com problemas como cardiopatias, alguns problemas de coração podem causar apneia e o refluxo. O refluxo doença, gente, não é aquele refluxo patológico, que é diferente do refluxo fisiológico. O roncado, ele pode ser mais frequente, está mais exacerbado, com maior barulho, naquelas crianças que possuem refluxo. Refluxo doença, mas também no refluxo fisiológico. Como é que eu posso identificar que o que o meu filho tem é um refluxo doença, refluxo patológico? Porque o refluxo fisiológico é aquele que aquele bebê que regurgita, ele vai regurgitar. O bebê até os 6 meses ele vai regurgitar numa frequência maior, porque ele toma só leite, passa um tempo com a postura mais deitada, acaba voltando com mais facilidade o leite, Então a gente tem uma válvulazinha que regula a passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago, que é o piloro.
né? E essa válvula nos bebês, ela não funciona da forma adequada, né? Ela ainda está se adaptando, ela não tem a contratilidade adequada. E aí, por conta disso, vai voltar leite mesmo e o bebê ele vai regurgitar. Desde que ele regurgite, mas ele durma bem e ganhe bem de peso, que a criança golfe, regurgite, independente do volume, mas que isso não traga repercussões, então a gente sabe que isso aí é um refluxo fisiológico. E Najara, qual é o refluxo patológico? O refluxo doença, que pode causar apneia, que vai piorar o roncado e principalmente vai fazer com que o meu bebê fique extremamente irritado e não durma bem. Como é que eu posso identificar isso? É justamente assim. Então, aquele bebê que golfa, né, com a frequência maior, ou às vezes que nem golfa, mas fica com aquela sensação de que vai colocar leite para fora, e aí é extremamente irritado, choroso, por mais que você faça toda a rotina do sono, que amamente, que tenha acolha, que dê carinho, ele não dorme bem em nenhum horário do dia. Então aquele bebê que é irritado, choroso, que mesmo você aplicando boas técnicas para a rotina de sono, ele não dorme bem em nenhum horário do dia, bebê que não ganha peso, e aquele bebê que tem manifestações respiratórias, como a apneia, que faz pneumonias de repetição, que o leite sai pelo nariz e acaba piorando esse roncado e a criança não dorme por conta disso. Então isso é um refluxo patológico, um refluxo doença, ele precisa ser acompanhado pelo pediatra, pelo gastropediatra para poder resolver. E aí a gente resolvendo esse refluxo, a gente melhora o roncado, a gente diminui os riscos que essa criança tenha de fazer uma apneia e as consequências graves dela e vai fazer com que ele durma bem.